Ladies and gentlemen, you know why we're here for. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui no canal. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, também sou guitarrista, e você está no canal certo para aprender inglês. Não só aprender inglês com música, mas com várias outras aulas que a gente tem por aqui. Então eu já recomendo que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha e também ative o sino de notificações para você não ficar por fora de nada que acontece por aqui. E o que nós temos hoje? Então vamos falar sobre a letra dessa música, que é extremamente interessante e tem muitas expressões aqui que talvez você não tenha percebido antes, mas vamos lá. Ah, e uma coisa muito importante, tá? Além da gente fazer essa análise da letra e você aprender inglês através da música, eu também vou fazer algumas reflexões, já que a gente tem algumas expressões ao longo dessa música e você sabe que o System of a Down é uma banda que tem um certo posicionamento, eles compartilham dessas coisas, então eu vou indicar algumas das possíveis interpretações e eu conto com você pra gente poder fazer a interpretação dessa música juntos. Vamos lá? Então olha só o que a gente tem na primeira linha. Conversion. Software version 7.0. Conversion é conversão. E aí a gente pode pensar de algumas maneiras diferentes, né? Mas vai dar essa sensação de que é algo relacionado com tecnologia. Então, software version 7.0. Então, software versão 7.0. E algo muito interessante aqui em relação a esse ponto, que ele não usa period, que é o ponto final, né, das frases, a gente chama de period no inglês. E também não é o dot, o ponto que nós usamos para, por exemplo, falar de sites e de e-mail. Aqui ele usa point, 7.0. E a gente geralmente usa o point para falar de números no geral e até mesmo estatística. E ele também não fala zero, ele fala O, 7.0. E O é outra forma que nós temos de nos referirmos ao número zero em inglês. Você vai escutar isso para nomes de estradas aqui nos Estados Unidos na hora de passar o telefone, enfim. By the way, falando nisso, aqui perto de casa tem a 405, que é uma estrada, né? A gente não fala 405. 405, ou até mesmo a 101, que é 101. Então fica essa dica aí pra você também. Então será que a gente tá falando de tecnologia? Será que essa primeira linha já tem alguma dica extra pra gente de qual caminho essa música vai tomar? Segunda linha. Looking at life through the eyes of a tired hub. Looking at life é olhando para a vida. Looking at life through the eyes, através dos olhos, of a tired hub, de um pneu ou de uma roda de carro. Looking at life through the eyes of a tired hub. Então, quando a gente fala looking at, a gente olha para algo. E aqui eu não sei vocês, mas eu tenho essa sensação de distância, inclusive. Eu tô aqui e é como se a vida estivesse acontecendo do lado de fora, sabe? Então, I'm looking at life, estou olhando para a vida through the eyes, pelos olhos, através dos olhos, of a tired hub. Esse tired hub é exatamente isso que eu falei pra vocês, uma roda de carro, um pneu de carro. É a parte central da roda. E aqui não é uma expressão, não é nada disso. A gente pode, na verdade, pensar que tem um significado por trás. Porque o que uma roda faz? Ela fica girando, certo? Então ela tem esse movimento que é repetitivo, que fica sempre girando em volta do mesmo assunto, que faz só a mesma coisa, que é mecânico, que é automático. E eu ainda associaria com o fato de que roda anda no chão, como se você estivesse olhando pra vida rastejando pelo chão. Posso ter exagerado? Posso. Mas enfim, fica a interpretação aí pra quem quiser. E sempre quando a gente fala olhar para, a gente usa essa estrutura. Look at. Look at. Look at me. Look at me. Olha pra mim. Look at her. Olha pra ela. Look at them. Olha pra eles. E through é uma palavra meio chata de pronunciar, porque tem o TH. Quem aí tem dificuldade com TH, saiba que existem várias pronúncias diferentes e uma das pronúncias é um som que a gente não tem no português, por isso que pode ser desafiador. Caso você queira praticar ainda mais o som do TH para você falar inglês com mais confiança, eu vou deixar uma aula aqui embaixo para vocês. Na verdade, duas. Uma que eu explico mais sobre o TH e outra que eu trago vários exemplos de palavras como through para você praticar. Entender o sentido e a aplicação também. Eating seeds as a pastime activity. Eating seeds é comendo sementes. Eating seeds as a pastime activity. Como uma atividade de passar o tempo, como um passatempo. E aqui também não é literalmente comendo sementes. Comendo sementes tem um significado por trás, que é fazer algo sem importância. Sabe quando você fica olhando pro nada, comendo um negócio, mastigando, como se você não tivesse mais nada importante da vida pra fazer? É isso, como se fosse uma distração vazia. Como se várias coisas estivessem acontecendo e você olhando. Paradão,
Só observando, vendo a vida passar. Que pode ser uma crítica, inclusive, a rotinas mais automáticas, né? E aí vem o nome da música. The Toxicity of Our City. Of Our City. Calma aí, Camille, você disse city e depois city? Sim, inclusive eles cantam assim. The toxicity of our city, of our city. Então sim, você pode tanto pronunciar city quanto city, que não tem problema nenhum. Agora eu aposto que você pronunciava o nome dessa música errado. Toxicity. Or toxicity. Aqui a gente tá falando toxicidade, ou seja, algo que faz mal para a saúde, algo que é tóxico. Então quando ele diz the toxicity of our city, ele tá querendo dizer a toxicidade da nossa cidade. Você sabia que tinha essa pronúncia? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. E algo muito importante, eu vou te dar uma dica fundamental para você melhorar a sua pronúncia em inglês. Presta atenção. Toxicity é a segunda sílaba que é a mais forte. E talvez você esteja se perguntando, Camille, como que eu faço para saber qual que vai ser a sílaba mais forte para eu poder falar inglês com mais confiança? Vou te dar uma dica. Você vai entrar no Merriam-Webster, que é um dicionário online, você pode baixar no seu celular e também acessar pelo computador, pelo seu navegador. Ao abrir o site, pesquisar pela palavra em questão, vai aparecer a palavra e ao lado dela você vai conseguir encontrar a separação silábica, também de acordo com o IPA, que é o alfabeto fonético internacional. E quando você vê um apóstrofo ou um risquinho assim em cima, aquela que é a sílaba mais forte, tá bom? Então se você pesquisar por toxicity, você vai ver que o C é a sílaba mais forte. Já sabia dessa? E é muito interessante isso, né? Porque tem muita gente que fala toxicity, porque a gente associa com city, de cidade, mas nesse caso, toxicity. Interpretando esse pedaço, a gente pode ter também a toxicidade da nossa cidade, ou seja, o que é essa coisa que faz mal da nossa cidade? É literalmente um esgoto a céu aberto? Será que é literalmente isso que ele quer dizer? Pode ser. Mas também pode ser outras coisas da vida que não fazem bem pra gente, né? Ou pra nossa saúde. Então pode ser estar num ambiente poluído, pode ser estar numa rotina que é super flat, né? Nesse eating seats, você só vê o tempo passar, você não faz nada em relação à vida, nada em relação aos problemas que você vê. Pode ser o seu comportamento, pode ser a toxicidade de alimentos, enfim. A crítica aqui pode ir pra vários lugares diferentes. Ah, e algo que eu não posso deixar passar aqui, não sei se você percebeu, mas looking at life, a segunda linha, e também eating seeds, são duas frases que começam com ações com ing. Então, sempre quando nós temos uma ação que começa a frase, quando nós não temos uma pessoa específica, né, um sujeito específico realizando essas ações, o verbo no começo da frase vai vir com ing. Caso você queira entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar uma aula linkada para vocês aqui embaixo. Agora vamos para a próxima parte. You, what you own. The world, how do you own disorder? Disorder. Então veja bem, aqui essa primeira linha pode ser um pouquinho confusa porque muitas vezes pode não aparecer vírgula, né? Então a primeira coisa que ele fala aqui é you, né? Tipo, você, you. What do you own? What do you own? O que você tem posse? O que você tem? What do you own? Own é ter posse. The world? O mundo? Então o que ele diz? Você, o que você tem? O mundo? How do you own disorder? Como que você tem posse sobre desordem? Desordem. Now, somewhere between sacred silence and sleep. Sacred silence and sleep. Então, agora, em algum lugar entre, between, é entre. For example, I am between the purple pen and the blue pen. I'm between the purple and the blue pen, ok? Between, entre. Então, somewhere é em algum lugar. Somewhere, algum lugar. Between, entre. Sacred silence, um silêncio sagrado. Sacred é sagrado. Sacred silence, silêncio sagrado. And sleep, e sono. Sacred silence and sleep. E olha só que bacana. Sacred é sagrado. E é uma característica e termina com ed. Então, assim como eu já comentei em outras aulas aqui no canal, não é porque uma palavra termina com ed que ela vai ser um verbo regular no passado, e mesma coisa para o ing. Não é porque uma palavra termina com ing que ela vai ser uma ação em movimento, né? Uma ação contínua. Não. Assim como sacred é uma característica e termina com ed, um exemplo de uma característica que termina com ing é charming. Charming, de charmoso, bonito. Não é uma ação contínua, é uma característica, tá? Então já fica com isso aí na sua cabeça. O que vai dizer se é uma ação no passado? Ou o que vai dizer que é uma ação contínua? A estrutura da frase. Aí para isso você vai ter que assistir outras aulas que a gente já tem no canal e eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Aqui também a gente pode interpretar de algumas maneiras, né? Então a primeira parte que ele fala você, o que você tem? O mundo?
como que você pode ter posse sobre a desordem, né? Então, pode ser uma crítica em relação a poderes, em relação a governos, em relação a países. E o que é mais interessante é esse contraste. Então, ele traz a desordem e depois ele traz o silêncio sagrado e o sono. E ele diz, now, somewhere between the sacred silence and sleep. Então, agora, entre o silêncio sagrado e o sono, que aqui pode ser uma comparação a, literalmente, a hora que a gente vai dormir ou a hora da morte, não sei, que é esse período que nós estamos de desordem. E aí depois ele repete. A gente também pode associar a própria música, né? Que começa com um riff de guitarra super gostosinho, tranquilo, e depois vem a porrada. Pode ser essa referência de contraste entre o leve e o agressivo, o organizado e a desordem, o silêncio e o barulho. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam com isso que eu tô falando ou vocês pensam de uma forma diferente? Como que vocês interpretam essa primeira parte da música? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E essa parte eu acho muito engraçada porque ela tem muitas palavras que começam com S, então é quase como se fosse um trava-língua de palavras com S. Somewhere between sacred silence and sleep. E aí repete. Somewhere between sacred silence and sleep. Segunda parte. More wood for their fires. Loud neighbors. Algo também que eu esqueci de comentar no começo da música é que eu gosto muito de observar os clipes das letras das músicas também pra conseguir interpretar mais do que os artistas querem dizer, né? E eles têm alguns cenários diferentes. Primeiro, a banda aparece num cenário todo branco, né? Começa com a Calçada da Fama, depois a banda num estúdio completamente branco. A gente também poderia fazer várias interpretações disso. Depois a banda num lugar extremamente escuro. E aí começam umas reflexões, né? Como se algumas imagens tivessem sido projetadas neles. Tem duas em específico. A primeira é de algumas meninas e a segunda é dessa parte. More wood for their fires, loud neighbors. Que parece que são as pessoas em condição de rua. Então é interessante pra gente poder fazer essa comparação. Então vamos levar isso em consideração na hora de fazer essa interpretação aqui. More wood for their fires, ou seja, mais madeira para o fogo deles. Será que é isso? Pode ser. Mas também a gente pode interpretar como mais lenha para a fogueira deles, né? No sentido de mais assunto para a festa deles. Ou mais alguma coisa que eles podem se beneficiar, né? More wood for their fires. Né? Como que faz para eles se manterem no poder ou para eles se manterem no topo da narrativa? Sei lá, eu tô fazendo várias interpretações aqui, tá, gente? Bear with me, continua comigo. Então, more wood, mais madeira, for their fires, para os fogos deles, para as fogueiras deles. Loud neighbors, vizinhos barulhentos. E aqui eu gostaria de lembrá-los que essa é uma das estruturas que nós podemos usar para dar características às coisas. Então, loud é barulhento. Neighbors, vizinhos. Vizinhos barulhentos. Se meu café tivesse quente, hot coffee, but now it's kind of in the room temperature. Ok? Então, loud neighbors, vizinhos barulhentos. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Esse flashlight reveries é como se... Sabe quando você pega uma lanterna e você fica brincando com a lanterna? Você fica no mundo da lua. Você fica ali, você tem o seu devaneio, você fica sonhando, imaginando, olhando pro reflexo daquelas sombras na parede, certo? Então são essas flashlight reveries, porque flashlight é lanterna e reveries é a mesma coisa de daydreaming, né? De devaneios, de você ficar ali brincando e deixando a sua imaginação fluir. Quando você se perde no seu pensamento. Só que não é isso, é flashlight reveries caught, que são pegas in the headlights of a truck, pelo farol ou de um caminhão ou de uma caminhonete. Então é basicamente como se uma ideia, como se um pensamento tivesse sido pego pelos faróis de um carro, de caminhonete ou de um caminhão. E aqui eu não sei vocês, mas quando eu penso em headlights of a truck, sempre me vem como se pegaram alguém fazendo alguma coisa. E aí pode ser uma força militar, uma força de polícia, não sei, mas tipo, chegaram, a polícia chegou e aí fica com o farol assim, ó, na sua cara, sabe? Que nem filme. É isso que eu interpreto aqui. Mas aí você imagina uma pessoa brincando, tendo seus devaneios ali com uma lanterna. Mais uma vez, existem várias interpretações aqui. Fica você aí com a sua imaginação, conhecendo a história da banda, pra pensar o que eles quiseram dizer com isso aqui. E algo interessante do inglês é que tem muitas palavras que são somadas, né? Você tem uma palavra, como por exemplo flash, que é piscar, e você tem light, que é luz. Você junta e vira lanterna. Mesma coisa para headlights. Head, cabeça, light, luz. Junta, farol. Tudo bem? Aí ele repete. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. You, what do you own? The world. How do you own
disorder, disorder. Now, somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between sacred silence and sleep. Disorder, disorder, disorder. E aí a gente entra no nosso riff pesadão. Pesadíssimo. Maravilhoso. E aí chegamos na última parte da música, que é When I became the sun. When I became the sun. Quando, when I became, eu me tornei the sun, o sol. Então, quando eu me tornei o sol, I shone life into the man's heart. Eu brilhei, eu iluminei vida, né? Trouxe vida para dentro, né? Into the man's heart. Para dentro do coração dos homens, ou do homem. Então, quando eu me tornei o sol, eu brilhei, iluminei vida, trouxe vida para dentro do coração do homem. O que é lindo, é poético. Mas olha só que bacana. When I became, became é um verbo irregular no passado. E shone também é, porque se tornar no presente a gente fala become. No passado não é becomed, é became. Então a palavra muda por completo. Mesma coisa o shine, que é brilhar, iluminar. No presente falamos shine e no passado não é shined, é shone, shone. Caso você queira aprender mais sobre frases no passado em inglês, eu vou deixar uma aula para vocês aqui embaixo também. E também temos a palavra into. Into é uma preposição. E o que é lindo dessa preposição é que ela é uma preposição de movimento. Então não é dentro. Eu brilhei luz dentro. Para dentro. Então tem essa movimentação de fora para dentro. Into. Sempre quando eu penso na palavra into, eu penso numa flecha. Isso me ajuda a lembrar de quando que eu tenho que usar o into e quando que eu simplesmente tenho que usar o in. Porque quando eu quero falar que, por exemplo, eu estou in my apartment, in my bedroom, eu não tenho nenhum movimento. Eu não estou indo de fora para dentro, eu simplesmente estou dentro, tudo bem? Então você pode memorizar que a gente vai usar o into quando tem esse movimento de fora para dentro. Combinado? E aí, o que vocês acharam dessa segunda parte da música e também dessa parte C, da parte mais diferente que ele fala aí de quando ele se tornou o sol? Qual que você acha que é a mensagem dessa música e você já tinha preparado para observar a letra através dessas lentes? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Mas, para eu ter certeza que você ficou aqui até o final, deixa o emoji do sol aí nos seus comentários. E se você ficou até aqui, até o final do vídeo, você precisa se inscrever aqui no canal, dar o seu joinha também nesse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas e ative o sino de notificações para você sempre receber todas as novidades e aulas aqui do canal. Combinado? E assim, eu sei que foi muita informação diferente ao longo dessa aula, mas eu gostaria de compartilhar o que eu sinto, assim, né, analisando a música e também o clipe, porque nesse caso eu acho que tem bastante a ver. Tem clipe que não tem nada a ver, mas tem clipe que ajuda um pouquinho. Com certeza essa é uma crítica, né, a comportamento, a poder, e eu gostei muito de sentir essa diferença e como eles trabalharam palavras e forças opostas, né, como calmaria e silêncio com desordem. Desordem que remete a caos, bagunça, confusão. Entendeu? E ainda uma comparação com o clipe, tem até um momento que eles estão ali comendo sementes, né? E você vê a diferença daquele momento do clipe pro resto do clipe, que é um clipe super agitado, com um que é meio caótico, o jeito que, né, foi gravado e foi editado e etc, que tem a intenção da música. E aí no final, quando ele disse que quando ele virou o sol, ele brilhou vida para o coração do homem, e daí, né, aparece o público, e aí tem a participação de todo mundo no clipe e tal. Eu achei isso bem bacana, porque mostra força, mostra unidade, mostra poder. Enfim, poderia dizer várias outras coisas, mas eu acho que tá bom até aqui, certo? Então é isso, guys. Thank you so much for watching this class, and I hope to see you on the next one. Espero vocês aqui semana que vem para a próxima aula. Bye! Gente, dessa vez eu tive que reutilizar imagens antigas, minhas, tocando um instrumento, porque não ia dar tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, gravar aula, reaprender a música, porque, sei lá, faz 7 anos que eu não toco essa música, então espero que vocês não tenham se importado dessa vez. É isso. Ah, inclusive deixa aqui embaixo qual que é a próxima música que eu tenho que trazer pra gente analisar juntos. Fechou?